O Grupo Espírita Chico Xavier de Santo Ângelo, nesta sexta-feira, como nós trazemos sempre as reflexões das atividades, e especialmente nesses momentos que estamos cruzando, precisamos estar continuamente na busca do entendimento e se esclarecer cada vez mais. Entender o momento que estamos passando e espiritualizar da forma que Jesus nos orientou o tempo inteiro da sua vinda, quando todos os seus ensinamentos foi trazido para o campo da alma, da espiritualização. Então, todas as suas mensagens, todos os seus ensinamentos, o Mestre Jesus nos falou a respeito de espiritualizar, ou ele falava para o espírito, para a alma, mesmo quando ele trazia as referências com alegoria das coisas do momento, mas traduzindo sempre para o espírito. E para iniciarmos as atividades do Grupo Espírita Chico Xavier, nesta sexta-feira, nós vamos trazer aqui uma mensagem do livro Vozes do Grande Além, do médium Francisco Cândido Xavier, e que fala sobre estuda. E nos diz assim: estuda e encontrarás a lâmpada divina, que excelsa te clareia o templo da memória. Descerrando-te aos pés a senda meritória, em que a vida imortal se revela e domina. Estuda e atingirás a visão peregrina da ciência e do amor, da beleza e da história. Antegozando a luz na sombra transitória, é prelibando o céu na terra pequenina. Estuda e entenderá a glória que se expande, da alma que na humildade aprendeu a ser grande, para quem a ilusão se prosterna de rastro. O livro que aprimora é um mentor que nos guia. Estuda e sentirás, chorando de alegria, o coração de Deus pulsando além dos astros. Mensagem de Leôncio Corrêa. Então, com essa mensagem do livro Vozes do Grande Além, de Chico Xavier, nós queremos trazer para a nossa conversa o tema espiritualizar o cotidiano, ou seja, espiritualizar o nosso dia a dia. Mas como fazer? E como fazer para atingir metas com sentimentos nobres? Qual é a nossa maneira, como nós vamos conduzir as nossas vidas para podermos realmente espiritualizar? Como nós vamos fazer esse processo todo? Burilar o caráter, as virtudes, desenvolver a moral. Esse é um caminho que nós devemos. Além de aprendermos a amar o próximo, aprendermos a amar a si mesmo e aprendermos a amar a Deus. Então é inicialmente o que nós nos propomos a refletir em torno de alguns pontos fundamentais para como nós vamos fazer e como nós vamos atingir esses pontos. O primeiro é ajudar em tudo aquilo que nos é possível. Quando o nosso foco é o próximo e a necessidade de servir e aprender, nossos sentimentos serão uma excelente garantia de boa aplicação e aproveitamento nas atividades que cooperamos. Então, quando nós temos esse foco
e essa necessidade de servir o próximo, de aprender com o próximo, de realizarmos como seres espirituais que somos, transitando pela Terra para atingirmos um melhoramento, um aperfeiçoamento de nossas vidas. Então, ajudar é um dos pontos que nós podemos realizar. E isso nos faz refletir em termos de como nós temos condições de fazer isso. Basta nós disponibilizarmos um desejo de estarmos integrados num sentimento de amor ao próximo, integrado num sentimento de amor a Deus. No livro dos médiuns, no capítulo 13, no item 30, vai nos dizer Allan Kardec que o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Então vejam esse ponto importante para aquele que quer compreender a doutrina espírita, ou que quer seguir, ou que quer ter como base para a compreensão e o entendimento do processo da vida na Terra, que é nós desenvolver essa capacidade de fazer o bem. E aí ele nos mostra que há corações aflitos a aliviar. E, logicamente, quando nós olhamos esse ponto, para o nosso lado, nós vemos sempre que alguém que está necessitando de alguma ajuda, de aliviar alguma aflição, porque nós estamos caminhando exatamente em aprendizado. E as nossas provas para o aprendizado causam em nossos corações aflições, e é preciso que alguém alivie, porque Deus nos dá oportunidade para isso. Então o livro dos Espíritos vai nos dizer o seguinte: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar. Há consolações a dispensar, desespero a acalmar, reforma morais a operar. Essa é a sua missão, e aí ele encontrará a verdadeira satisfação. Então vamos refletir sobre esse ponto que a doutrina espírita nos traz, da necessidade que nós temos de espiritualizar no nosso cotidiano, é a realização daquilo que condiz com a alma, com o espírito, com o ser integral. Então nós temos que estar atento, porque sempre há alguém aflito que necessita de uma palavra que conforta, que alivia suas dores. Há tantas consolações a dispensar. Ou seja, sempre alguém que está necessitando de uma palavra confortadora, consoladora. Diante dos momentos que nós estamos cruzando, nessa transição planetária em que a Terra está, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós nos deparamos com as aflições, com as necessidades de sermos consolados. E também isso nos traz algumas aflições e desespero que necessitam ser acalmados. Então é preciso que nós olhamos, mas um ponto fundamental para o nosso dia a dia de espiritualização é a nossa reforma moral, que devemos operar. Essa é a nossa missão, a nossa transformação, as nossas mudanças de comportamento, de sentimento. Um outro ponto para que nós possamos entender como podemos espiritualizar o nosso dia a dia é a oração. Orar. Precisamos orar. E como é necessário. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos diz o seguinte: a oração é divina,
movimento do espelho de nossa alma, no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas, retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Então vejamos o que Emmanuel está nos dizendo nessa obra Pensamento e Vida, que a oração é divino, é um movimento do espelho da nossa alma e que nós devemos fazer com que isso eleve para um patamar superior, que nós nos identificamos com a maior fonte de energia, a maior fonte de bênção que é Deus. A bênção que nós podemos atingir, alcançar, é quando nós nos identificamos com o Pai na conversa, no diálogo sincero daquilo que está no nosso interior. Então, quando Jesus recomenda que nós devemos orar e vigiar, ele está nos dando a grande lição de que o momento é de nós estarmos identificados com Deus, com o Pai, e identificarmos com todo o poder do universo, que é Deus. Então, essa colocação que Emmanuel nos traz nessa obra Pensamento e Vida, ele está nos dizendo que nós estaremos em conexão com Deus, conectado com Deus, através da oração. Mas por que muitas vezes nós questionamos a nossa prece? Por que nós muitas vezes duvidamos da nossa capacidade de orar? E muitas vezes a gente diz assim, mas eu não sei fazer uma prece. Eu não sei organizar essas palavras bonitas. Mas não é as palavras, é o sentimento que nós devemos colocar. É se identificar num diálogo simples com o Pai. E entrar em conexão com todo o poder do universo. Então é uma coisa pessoal. Não tem como nós dizermos faça assim ou faça daquela maneira. O que é importante é nós aprendermos a se identificar com Deus, com as forças do universo através da oração. Ou seja, daquilo que nós sentimos e relatamos para o nosso Criador. Outro ponto que ele nos fala, que dentro desta oração que está a nos ensinar, o Evangelho dizendo, no capítulo 27, que todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, com humildade, com profundeza, e isso é o que nós precisamos entender. Não é uma questão de nós colocarmos palavras lindas, formarmos frases maravilhosas. É nós colocarmos sentimentos, é de nós cumprirmos com esse dever de estar identificado com o Pai. Então é um ato de amor a Deus, é um ato de reconhecimento e é um ato de contrição que deve partir do coração. É isso que o Evangelho nos diz no capítulo 27 que a doutrina espírita nos ensina. Então é esse ato de amor. Não é a quantidade de palavras, não é a beleza das palavras, é o sentimento que são carregados nas palavras simples que nós colocamos. É esse amor ao Pai, é um reconhecimento do poder de Deus, da misericórdia de Deus.
é o reconhecimento da grandeza de Deus. E é um ato de contrição, ou seja, que nós precisamos compreender que nós precisamos, dentro daquilo que nos leva a uma vida melhor. O outro ponto, que além de nós orarmos, além de nós ajudarmos para desenvolver a espiritualidade, para que nós vamos espiritualizando o nosso dia a dia, é preciso leituras elevadas. Esse é um ponto muito importante, porque as leituras elas vão nos auxiliar na formação de ideias e pensamentos. Então, no capítulo 2, no item 13, da primeira parte do Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai nos dizer, nos trazendo essa orientação: aqueles que querem tudo conhecer numa ciência devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, e não se limitar a um só autor, ler o pró e o contra, as críticas, como também as apologias. Então, Kardec nos abre um leque da necessidade que vai nos mostrar da leitura elevada. E se nós quisermos aprendermos a espiritualizar o nosso dia a dia, para nós sairmos desse terra a terra e entrarmos em contato com as forças maiores da vida, com a elevação dos sentimentos nobres, com a busca constante de encontrarmos a harmonia, a serenidade e a paz, para que nós não ficamos presos às coisas do mundo terreno, é preciso que a gente faça também esse ponto, que é as leituras elevadas. Mas muitas vezes a gente acha que tudo que é leitura, mesmo que ela nada nos traga, ou de repente nos mostra coisas que nós já deveremos ter superado, já evoluído um pouco melhor, então a leitura é elevada. Não é qualquer obra que a gente vai ler. E aí a gente vai lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, dentro dessas leituras elevadas, para que nós possamos enriquecer a alma, nós temos que lembrar dessa passagem do apóstolo Paulo e também das orientações que Allan Kardec nos traz no Livro dos Médiuns. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a escolha que a gente tem que fazer, a gente tem que saber aquilo que nos é bom, aquilo que nos eleva, aquilo que nos enobrece, aquilo que nos faz mais feliz, que nos traz uma paz, uma serenidade de alma. Então, a leitura, buscar a leitura que edifica, que nos leva a reflexões e que nos conduz a um patamar diferente da vida. O outro ponto muito interessante para nós espiritualizarmos o nosso dia a dia, para que aquilo que Jesus sempre orientando, que os seus ensinamentos era para o espírito, não era para o corpo, que ele estava sempre espiritualizando todas as suas ações, tudo aquilo que ele falou, seus exemplos, era espiritualizando o homem. E então, esse ponto, a música de alto teor é importante para também aprendermos a espiritualizar. A música é interessante na nossa vida. Ela modifica, ela nos clareia muitas coisas, ela nos acalma.
Então nos diz assim, num blog da Psicologia Viva, sobre música terapia, que ela vai nos falar o seguinte: a música faz com que sintamos emoções positivas ou negativas. Ou seja, de acordo com o tipo de música, ela vai nos dar uma emoção, ou vai nos provocar, melhor dizendo, uma emoção positiva ou negativa. Ela evoca emoções que são ativadas em partes e áreas do nosso cérebro. Então, nós temos que buscar aquelas músicas que nos motivam a algo melhor. Porque temos músicas com umas letras que a gente perde tempo em ouvi-lo e nada cresce em nossas vidas. Então, elas vão provocar emoções negativas. Os conteúdos dessas músicas, o estilo de música, muitas delas, elas vêm provocar emoções que traduzem depois para nós enfermidades até mesmo. Então é preciso que nós refletimos na música de alto teor para o nosso crescimento. Nos diz nesse blog, na vida social, a música terapia estimula a capacidade interativa e de comunicação, promovendo a socialização e melhora dos aspectos emocionais, tanto os aspectos emocionais quanto os físicos, biológicos e culturais. Então ela une as pessoas e trata o humor. Ela auxilia na depressão, na ansiedade, no estresse e motiva cada vez mais os pacientes a encararem a vida com mais energia, motivação, determinação. Então veja quanto é importante nós também escutarmos música, mas música de alto teor, música que nos eleva, música que provoca emoções positivas. Então nós precisamos também colocarmos em nossa vida a música, como ela mexe com as nossas emoções. O outro ponto, o quinto ponto que nós estamos falando sobre a espiritualização do nosso dia a dia, espiritualizar o nosso cotidiano, é a rotinas nobres. Esse é um ponto que nós precisamos. E no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai nos falar. Construir hábitos nobres. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então, nós precisamos verificar quais são os nossos hábitos e fazer um trabalho de reflexão sobre os nossos hábitos e fazer as mudanças que são necessárias. Então, todo esse trabalho na construção de rotinas nobres, é preciso que nós vamos construir hábitos nobres. Quais são os nossos hábitos hoje? Como nós poderíamos melhorar os nossos hábitos? É difícil de nós modificarmos a nossa maneira de ser, de mudar os nossos paradigmas, de buscarmos uma construção diferente daquilo que nós estamos dia a dia acostumados a realizar. Mesmo que ela nos traga tristeza, dores, mas parece que nós somos alimentados por aquela dor, por aquela tristeza, e acabamos não buscando as mudanças dos nossos hábitos. Aquilo nós entregamos-nos praticamente ao automatismo, ou seja, nós vamos deixando a construção da coisa sem nenhum movimento, apenas levando do jeito que der a vida. E é preciso nós refletirmos quais são os nossos hábitos e fazer as mudanças
de acordo com o que está acontecendo na nossa vida costumeira de fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. Então nos diz toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna. O apostolado de Jesus é resplendente conjunto de reflexo do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Então, essa caminhada que nós temos que construirmos somente adotando a bondade e o entendimento com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, com hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício. E refletiremos que em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Então essas são as palavras que nos trazem no livro Pensamento e Vida para nossas reflexões de construirmos, ou melhor dizendo, de espiritualizar o nosso dia a dia. Através dessa forma nós podemos desenvolver essa capacidade de espiritualização, iniciando pelo ajudar em tudo aquilo que nos é possível, em orar, de fazermos essa identificação com o Criador, de nós fazermos as leituras elevadas e também de ouvir músicas de alto teor e depois as rotinas nobres, construir hábitos nobres. Esses são alguns pontos que são importantes para nós desenvolvermos, para nós espiritualizar o dia a dia, o nosso cotidiano, através de uma vida melhor na nossa programação de elevarmos, de aperfeiçoarmos, de crescermos como seres espirituais e imortais que somos, a caminho da perfeição, em direção ao nosso Pai e Criador. Então, essa é a mensagem que deixamos em nome do Grupo Espírita Chico Xavier e que na próxima segunda-feira estaremos novamente no Facebook trazendo a mensagem do Grupo Espírita Chico Xavier, que são desenvolvidas outras atividades como preces e irradiações todas as quartas-feiras, e na segunda e sexta no Facebook então está as reflexões dos temas. E na sexta-feira, às 20 horas, nós temos o estudo com os trabalhadores da casa. Então, muita paz, que Deus ilumine e abençoe a todos os nossos queridos amigos e que Deus esteja presente na vida de cada um.